Então vamos prestar atenção nos artistas que a gente tem nas nossas redes sociais. Puxa, olha só, vamos ouvir aquele cara. Segundo ela. Olá! Oi, bem-vinda! Boa noite, Luiz. Obrigada pelo convite. Desculpa esse delay de minutos entre um celular, um computador e coisas, às vezes eu me atrapalho. Mas estamos no começo. Enquanto isso, eu estava aqui rolando algo, que afinal de contas, é especialista em isso. Todo artista é um ator. O som está falhando para mim. Já vamos começar o nosso... Vou tentar escrever aqui, Ai, meu Deus. Eu não sei. Tu tá me ouvindo claramente? Para mim tá vindo quebradinho agora. Mas enquanto isso, Raquel, apresente-se para os nossos amigos. Quem é Raquel? Bom, boa noite. Eu sou Raquel Heck, né? Sou arqueóloga e sou amiga do Preto nas redes sociais já há um bom tempo. E ele me fez esse convite para... O som está bom? Agora sim, estou te ouvindo. Quebra um pouco aqui para mim. E ele me fez esse convite para bater um bate-papo informal sobre a minha carreira, experiências, porque é uma profissão um tanto permite um monte de comentários inusitados, né, pelas diferentes experiências que a gente passa na vida. E aí eu topei. Porque esse tempo de pandemia está realmente um pouco tenso para as pessoas, né? E relembrar bons momentos, boas experiências, isso sempre nos faz muito bem. Então, daí, vamos falar um pouquinho sobre arqueologia. Que maravilha! Então, conta para nós aí como começou, como despertou o teu interesse pela arqueologia. Essa história é engraçada. Em geral, todo mundo acha que, dada a época assim, que eu fiz os estudos, todo mundo acha que eu fui influenciada pelo famoso personagem Indiana Jones. Aí o pessoal fica meio frustrado quando eu digo que não. Na verdade, eu sempre achava que era por causa de uma enciclopédia que meu pai havia comprado para a família com 9 anos, e eu me lembro que eu me debruçava em cima de um fascículo de história antiga e me lembrava assim, eram pessoas escavando na areia, no deserto, zigurates, templos, pirâmides, e eu não sabia nem o nome daquilo, eu queria fazer aquilo, bem criancinha, né? E aí, passou muitos anos, eu trabalhei em diferentes locais, eu fui também arqueóloga do nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então eu fui como arqueóloga de um contrato temporário, eu não estou mais lá. Mas eu tinha um colega meu que ele ficava me perguntando: tu foi influenciada pelo Indiana Jones? E eu dizia não. E aí, quando eu estava contando essa história para ele, começou a me vir uma coisa na cabeça, porque outro dia eu estava falando sobre séries antigas na TV, e eu disse, tu sabe que tá me dando um insight aqui agora? Eu acho que nem foi a enciclopédia que meu pai comprou, eu acho que era um seriado que eu via na televisão, que eu mal me recordo, porque eu tinha uma lembrança muito tenra, de muito criancinha mesmo. Eu me lembro que era uma arqueóloga, né, uma professora universitária, e era arqueóloga de campo, e ela abria as mãos, assim, em cima de uma caixa, e aí ela desenterrava das areias do Egito lá uma caixa, e ela virava a poderosa Isis. E aí eu disse para esse meu colega, bah, eu acho que tu tirou... Essas tuas perguntas fez eu cavocar assim que não foi Indiana Jones, foi uma personagem histórica que foi a poderosa Isis, e eu acho que só os mais antigos aqui que vão se lembrar dela, né? Tá aí a influência. O seriado da poderosa Isis já é uma arqueologia. Já é uma arqueologia. Nem eu me recordo, eu era tão criancinha que depois ele parou de passar. E aí, quando eu cresci, eu já não me lembro mais. Eu só me recordo mesmo aí, Indiana Jones e tal. Mas foi a poderosa Isis, com certeza. Outro dia eu vou ter que dar uma conferida no YouTube, dar uma olhada nesses seriados antigos pra rever essas coisas aí.
crianças, procurem a poderosa Isis. Não, não olhem só o Indiana Jones. Mas para nós, na verdade, o Indiana Jones é uma deliciosa aventura no cinema para assistir descomprometido, né? Mas que, na verdade, ele presta um enorme de serviços aos profissionais da arqueologia, né? Verdade. É claro, né? É claro que quando começou a passar o Indiana Jones, eu era novinha, eu tinha uns 12 anos quando ele, como eu recordo de ver a primeira vez, e é claro que virou uma espécie de um herói para nós, né? Olha a Neiva ali, oi Neiva. Eu não. É minha primeira live, então, tipo, eu nunca fiz essas entrevistas, eu nem tô acostumada como é que é. Agora eu tô vendo que uma pessoa fala uma coisa ali. Muito legal. Eu vou colher, eu tô pedindo para minha produtora aqui pescar todos os comentários e depois nos intervalinhos eu vou te avisando quem é que tá te dando oi aqui. Ah, tá ok. A Tanara, olha só. Bom, eu vou ter que. Eu tô vendo que tá começando a pintar um monte de gente. O Edson, eu acho que se eu vou ficar falando o nome de todo mundo, eu vou me perder aqui na conversa. Então, já vou adiantando que eu tô muito, muito feliz de ver pessoas que eu conheço matando a saudade assim virtualmente. Mas senão eu vou me perder aqui nas lembranças. Então, o Indiana Jones é um desserviço, né? É, como se fosse, assim, claro, eu vi os três, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei muito novinha, na verdade eu era quase que uma criança, né, eu cheguei com 17 anos na faculdade e teria entrado com 16 se não tivesse rodado na 7ª série. Aí isso é uma outra história, eu era uma criança muito adiantada, eu estudei em Brasília e o currículo escolar lá em Brasília era muito mais forte. Ó, meu colega do Julinho, aquele ali, o bacana, ele vai se lembrar que eu ficava colada na mesa do professor para perguntar coisas sobre como ser arqueóloga, né? E aí esse professor, tá me fugindo o nome dele agora, eu não me recordo, tá me fugindo o nome do professor agora. Igor? Enfim, tá bom, ele vai vir daqui um pouquinho. Oh, o pessoal da Ergânio, o Wander maravilhoso, que faz reconstituição de modelagem 3D para nós. Essas lives, como eu te disse ontem, né? É uma festa, é os amigos se encontrando. Ai, que delícia, eu tô adorando. Mas eu estava então falando do Indiana Jones, e o professor de história, né? Assim, eu estudei no americano, eu estudei no colégio, na minha vida toda eu estudei no Colégio de Freiras Franciscanas, no colégio americano e no colégio Julinho, tá? Quando eu estava no Julinho, eu estava mais perto de ir para a faculdade. E aí eu grudava lá no professor, em todos os eu grudava, né? Mas na verdade, aquele mais próximo de eu ir para a faculdade, ele me deu um conselho. Ele disse assim: tu é muito novinha. Naquela minha época, eu sou dos anos 90, eu fui para a faculdade nos anos 90. Daí, assim, naquela minha época, ele me disse assim: tu não tem como fazer arqueologia em Porto Alegre, tu vai ter que ir para o Rio de Janeiro fazer um mestrado, então eu vou te dar um conselho. Tu faça primeiro história para amadurecer melhor a tua cabecinha, até para estar mais adulta, para se mudar de cidade, para viajar, né? E isso vai ser muito bom para ti. Então eu fiquei com aquele conselho do professor, né? Primeiro eu vou fazer história, depois eu vou fazer arqueologia. Nesse meio tempo, quando eu tinha uns 15 anos, eu falei pro meu pai que eu estava a fim de fazer egiptologia em Bonn, porque é claro que toda a gurizadinha fica fascinada por Egito, né? E eu sou de origem alemã, e aí eu pensei, para que eu vou fazer inglês? Para que eu vou fazer francês? Para que eu vou fazer espanhol? Se eu sou de origem alemã, quem sabe eu vou conhecer lá minha origem, né? Fui eu falar isso para ele, ele foi no Instituto Goethe, pegar um monte de folhetos e me trouxe em casa um dia assim: Raquel, eu fui lá, perguntei na secretaria e me disseram que tu pode fazer egiptologia em Bonn, então tu tem que te inscrever. E fui bem assim, sabe, um simples incentivo desses faz toda a diferença, um simples e importante incentivo desses faz toda a diferença, e eu fui fazer tudo, fiz toda essa trajetória aí, fui fazer história, fui fazer me lembro que no meu vestibular eu era muito novinha, eu escrevi assim: primeira opção, história diurno, segunda opção, história noturno. Por quê? Eu só sabia que eu queria fazer história para depois fazer arqueologia, né? Passei,
E aí, no primeiro dia de aula, o meu professor de pré-história e arqueologia, grande mentor, o professor Arno Kern, ele no primeiro dia de aula desconstrói a imagem do Indiana Jones pra gente, assim, eu... Ele assim, imagino que tem gente aqui que entrou na história porque queria fazer arqueologia, mas daí ele começou a desmontar, né? Bom, se vocês gostam do Indiana Jones, ele simplesmente dá uma aula de tudo que o arqueólogo não pode fazer. É chicotar, é correr por cima das pedras, chicote a gente nem usa, e etc, e etc. E ele me desconstruiu, cara, que eu nem fui ver o Indiana Jones 4 depois, né? Eu vi tu falando na segunda-feira que o Harrison Ford tá lançando o Indiana Jones 5. Já tá gravando. Não, eu vou ter que me atualizar aí num quesito entretenimento, né? No quesito entretenimento. Sim, sim. Mas mais ou menos deixa, eu quero te fazer uma confissão agora, uma coisa muito triste da minha vida, eu preciso da tua ajuda, né? Dando um oi para todo mundo aqui que está dando oi para ti, Fernanda Otti, a arqueóloga mais dedicada que eu conheço, a Neiva dizendo oi, Raquel, e teve alguém que eu perdi o nome que também disse que Poderosa Isis é muito antigo, haviam poucos episódios. Exatamente, imagino que tenha dito isso, não vi quem é, mas eu já estou imaginando. Sabe, Raquel, olha só uma lembrança triste que eu tenho. Quando aqui no mesmo pátio que eu aqui no mesmo pátio que eu moro, eu estava com um boneco na mão e na parte de baixo haviam trabalhadores fazendo uma laje, fazendo um piso na parte de baixo. E esse Homem-Aranha escapou da minha mão e caiu no cimento e o cimento engoliu ele. Passando 30 anos, tu acha que se eu começar a escavar aqui eu encontro esse Homem-Aranha de volta? Olha, com certeza tu encontraria esse teu Homem-Aranha, ele poderia estar, não sei qual era a matéria dele, ele era de plástico, né? Poderia estar com alguma incrustação, alguma coisa, mas eu não te aconselho tu mesmo escavar não, viu? Para ter uma autorização para escavar, tem que comer muito feijão, tem que ter autorização, é muita coisa. Mas sim, um arqueólogo poderia, tu vai fazer digamos que tua casa está num centro histórico privilegiado da cidade e tu teria que ser notificado pelo IFAM de que para tu fazer a tua reforma teria que ter um acompanhante arqueológico. Isso acontece às vezes. Eu escavei no município aqui nas Missões, Santo Ângelo, o último dos 7 povos das Missões. Lá eles têm uma legislação bem amarradinha, que inclusive o último projeto que está em vigência lá, são outros profissionais, depois que eu saí de lá, outros profissionais que tocam. Mas tem a Thales, agora eu acho que vai entrar mais um novo profissional, tem os prazos de validade dos concursos, né? Mas o projeto que está lá, ele está bem moldadinho, assim. Os lotes que ficam no terreno, nas 19 quadras do centro histórico, elas precisam de uma avaliação de um profissional, e lá a prefeitura tem um arqueólogo municipal, então as pesquisas ficam subsidiadas e isso não fica tão oneroso para o proprietário particular, que senão ia pagar meio caro para fazer uma pesquisa, né? Então, voltando, foi uma experiência maravilhosa, depois a gente fala mais de lá. Ou aqui em Porto Alegre mesmo, aqui eu tenho uma experiência no nosso centro histórico aqui de Porto Alegre, o Estúdio Clio, que hoje é um instituto cultural. Quando eles fizeram as escavações lá de reforma, na verdade foi abreviado esse pedido prévio, mas os operários começaram a ver um monte de garrafas antigas, louça, faiança e tal, e aí o diretor de lá, o professor Marshall, ele comunicou, ele perguntou para mim, Raquel, tu vai ter que ser a nossa arqueóloga aqui, estamos tendo que identificar esse negócio. Então, pesquisas, né? A Praça da Matriz, que eu estou agora junto com uma equipe terminando o projeto e um relatório, exemplos de trabalhos em centros históricos, né? Vários outros. Mas o que eu queria te dizer é que, terminando essa tua pergunta, se tu quisesse achar esse teu Homem-Aranha caído aí há 30 anos atrás, alguma situação ia ter que surgir para ter um projetinho arqueológico, né? E aí o arqueólogo com certeza ia achar aí para ti. Ele era de metal ou ele era de plástico? De plástico.
Ah, tá. Plástico tem que ser no dedômetro mesmo, mas às vezes quando é metal a gente ainda consegue pegar ele mais rápido, assim, passando um detector de metais antes, assim, na área. Isso comprova, né, Raquel, que em vários outros campos de trabalho, né, que não seja aquele que é clichê para nós que somos leigos, né, que é ele lá escavando e procurando coisas antigas, né? Ai, peraí, eu tava olhando aqui, olha só como eu sou, olha como eu sou novata nesse mundo. Eu tava olhando um comentário aqui, eu não preciso, eu vou te pedir para tu repetir de novo a pergunta, por favor. Ah, tá. Não, a gente acaba aprendendo que a profissão de arqueólogo ele tem outras aplicabilidades, né? Além daquela clichê que nós leigos achamos que é só escavações para procurar coisas antigas, né? Verdade, muito bem falado. Porque assim, ó, olha, eu acredito que a arqueologia seja a profissão mais interdisciplinar que existe. Podemos nos associar a qualquer disciplina. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, lá em Santo Ângelo, logo, eu falo um pouco de Santo Ângelo porque eu trabalhei 9 anos e meio lá, ajudei a desvelar o último dos 7 povos das missões, né, a redução jesuítica de Santo Ângelo Custódio. Então, criei lá um museu a céu aberto, um excelente programa de educação patrimonial, enfim, eu tenho muito carinho por aquele local. E como um exemplo dessa interdisciplinaridade, na época eu fazia uma disciplina optativa na URGS, né? Eu já era totalmente assim, já estava com todos os meus diplomas, mas tu pode fazer disciplinas plus. Enfim, eu estava fazendo uma de geofísica, fiz também na USP, eu nem falei a formação, né? Eu fiz história aqui na URGS, fiz mestrado em história com área de concentração em arqueologia aqui na PUCRS. Aí eu fiz o meu doutorado em arqueologia clássica na USP. E eu fui agraciada com aquelas bolsas de doutorado sanduíche, e 1 ano da minha vida eu fiz essa bolsa na Universidade de Tel Aviv, né? Então, eu participo de Nossa, é tanta coisa que eu não sei em que momento eu falo o quê, né? Mas sensação que eu tenho. Várias vidas nessa mesma vida. Por exemplo, o meu início da minha... Eu tive assim, enquanto estudante aqui, tive uma prospecção, uma escavação, umas coisas bem legais aqui no Brasil. Uma prospecção, na verdade, não é nem uma escavação. Não, eu cheguei a ter uma prospecção e uma escavação. Daí eu fui para Israel, cara, assim, sabe? Uma prospecção em Torres, uma escavação em São Pedro do Sul, onde ficam as ruínas da primeira São Miguel, porque dessa coisa de missões teve 2 fases, né? Então eu escavei nas 2 São Miguel, uma lá em São Pedro do Sul, com esse nosso professor Klaus Hilbert, lá da PUC, e depois, agora, São Miguel mesmo. Bom, o professor Arno Kerr, meu orientador, meu primeiro orientador, tinha um grande projeto Missões lá, que na verdade o grande projeto Missões agora é feito por um outro colega, um outro amigo nosso, o Álvaro Tyson, mas o professor fazia arqueologia histórica missioneira, né? Anos 80, anos 90. Eu nem na faculdade de entrada ele já estava com esse projeto lá, escavando várias missões, em São Miguel, Sítio Escola e tal. Mas, peraí, deixa eu voltar. Eu estava falando na interdisciplinaridade, né? Então, quando eu mesma fazendo, depois de ter passado por essas prospecções do Sul, surgiu ainda na minha transição de graduação para mestrado, surgiu um projeto que eu era bolsista do Núcleo de História Antiga da URGS, então Núcleo de História Antiga da URGS, coordenado pelo professor Marshall, e ele recém-doutor, ele trouxe uma exposição aqui em Porto Alegre que se chamava assim, Arqueologia Hebraica e Mediterrânea. E eu, né, pleiteei uma das vagas dos bolsistas, e eu consegui aquela vaga de eu fazer cursos de idiomas durante a graduação. Eu fazia francês e alemão, e daí, como era um simpósio internacional, ia ser bacana me aproveitar para falar com os palestrantes e tal. Consegui a vaguinha, e aí tu não vai acreditar o que aconteceu. Pensa na pessoa no ano de se formar, né? Eu queria ser egiptóloga, lembra?
E aí, só que não tinha Egito aí, era uma coisa assim mais hebraica e mediterrânea, era greca e israelense. Daí, o diretor do Instituto de Arqueologia, lá na Universidade de Tel Aviv, ele ficou encantado com a dedicação de todo o grupo, dos acadêmicos, do professor, um afinco, uma coisa, e ele ficou ao mesmo tempo comovido. Puxa, eles não têm a mesma oportunidade dos nossos alunos lá na Chuta uma moita, tem 20 sítios para escavar. Eles leem, eles estudam as línguas antigas e tal. E ele fez o convite para o professor Marshall para a turma dele, a equipe dele, para elaborar um projeto, de ter a oportunidade de escavar num sítio clássico mesmo, de ocupação greco-romana lá no Oriente Médio e tal, dentre os que eles administravam lá, né? Então eles ofereceram 2 sítios, a gente fez umas reuniões para escolher, e aí escolheu, né? O professor bateu o martelo para um sítio chamado Apolônia Arsuf, que vem a ser o meu sítio amado do coração. Eu fui 8 vezes lá para Israel escavar nesse local. Meu Deus do céu, isso merece uma outra fala, só para contar dali. Mas aí quando eu voltei desse mundo, dessa vida florida da bolsista que estuda e pesquisa e tal, aí veio a vida real, né? Vamos procurar um posto de trabalho. O projeto acabou não dando certo depois, ele já deu o timing dele. Eu tenho vontade de ressuscitar esse projeto. Acho que eu vou aproveitar e vou... Tá me dando uma ideia de eu fazer... Eu sou muito... Eu tenho muitas explosões de ideias, já tá me vindo uma aqui, eu acho que eu vou atrás do professor lá para ver se nós ressuscitamos esse projeto. Mas enfim, aí quando eu comecei a minha vida profissional aqui, eu comecei a mexer com arqueologia de contrato, que é outra coisa que a gente faz, não é só em busca de objetos antigos, né? Então, assim, é licenciamento ambiental. Então, qualquer empreendimento que vai causar um impacto no meio ambiente, é preciso ter esses estudos arqueológicos para saber se tem ou se não tem, se tem que resgatar, se não tem que resgatar, se está liberado, se tem que modificar o trajeto, tal e tal. Então, eu fiz, o meu primeiro projeto que eu fiz, eu coordenei com um amigo meu, eu circulava muito com o pessoal da geofísica quando eu estudava lá na USP, eu tenho um interesse particular por geofísica. E aí, um colega meu que era geofísico e estava fazendo seu mestrado em arqueologia para poder combinar as coisas, me convidou para compartilhar com ele um campo no Mato Grosso, e vários campos lá para cima, Mato Grosso, Pará, Tocantins, enfim. Depois esses projetos, eles são muito demorados, são cheios de regras, tem que ter portaria aprovada no Diário Oficial da União. Mas o que eu quero te dizer em resumo é que por conta do licenciamento ambiental, eu tive muitas experiências pelo Brasil todo. Metrô de São Paulo, assim, eu mesmo coordenando, ou antes eu era membro de equipe de grandes empresas, né? Por exemplo, nas equipes do Gasoduto Brasil-Bolívia, do Metrô de São Paulo, experiências interessantíssimas, rodovias lá para o São Paulo, Paraná, um porto hidroviário no Paraná, várias PCHs no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é mais ou menos isso aí, Mato Grosso, Pará, Tocantins. Eu não sei se está me fugindo algum estado, mas eu já fiz muitos trabalhinhos assim desses de licenciamento, mas aqui no Rio Grande do Sul o meu coração bateu mais forte na região das Missões. Mas eu vou te confessar que está sendo lindo conhecer a fundo a história de Porto Alegre aqui, escavando a Praça da Matriz também, né? Mas, bom, enfim, voltando para a interdisciplinaridade, que era a tua pesquisa, o meu grande projeto meu mesmo foi lá em Santo Ângelo. E eu, de cara, eu quis trazer a geofísica para entender mais rapidamente onde que estão os vestígios. Vou abrir um parêntese aqui. Bom, não, primeiro eu vou falar isso. Aí, como eu fazia aquela disciplina com o professor Adelir, então, do Laboratório de Modelagem da URGS, eu consegui com ele um acordo, uma parceria para ele encaminhar 2 alunos para fazerem a leitura com o georradar em volta da catedral, da praça do centro histórico, para que o georradar ele emite umas ondas eletromagnéticas, assim, ele vai nos dizendo onde tem ou onde não tem obstáculo embaixo da terra, e eu já consegui sacar direitinho onde é nos melhores pontos para planejar a escavação. Então, adoro unir geofísica, é uma ciência muito cara, então
é bom tu ter um acordo, né? Para uma troca de figurinhas, ó, te dou um belo no objeto de estudo, tu, né? Vamos fazer uma leitura, né? Então, geofísica, topografia, também outros professores, tinha na época o núcleo de geoprocessamento da UI, e o primeiro ano que eu trabalhei lá em Santo Ângelo, eu coordenei um trabalho junto com a professora Claudete Boff, na época ela era coordenadora do Centro de Cultura Missioneira da URI, um renomado centro lá. Enfim, eu tinha que chamar pessoas, interdisciplinaridade. Aí achava as moedas de cobre, pedia uma parceria para o laboratório de química para limpar as moedas, né? O núcleo de geoprocessamento, para fazer todo aquele trabalho de topografia e mapeamento, médicos da Unimed e Unicred, que eles eram os nossos apoiadores culturais, então, para nos tirar dúvidas, quando a gente chegava a encontrar ossos, esqueletos, né? Então, assim, a gente começa a pensar, assim, mais os geofísicos, enfim, numismata, tu acha moeda, vai atrás do... Tu precisa de muita gente. Muitas vezes tem que correr atrás de biólogo. Muitos exemplos, né? Então, a interdisciplinaridade, eu acho que é uma das coisas mais marcantes, assim, desta profissão. A pessoa pode ter um quê para algum lado que ela vai se achar na arqueologia. Que maravilha. Agora, Raquel, é a sessão beijos. Prepara teu coração aqui. Olha a lista de pessoas que está te mandando abraço. Jéssica Schmidt, minha arqueóloga preferida. Siltrumar, arqueologia, oi amiga, beijo Silvana. Marcelo Guimarães, oi Raquel, parabéns. Plentes de Oliveira, oi Raquel, aqui é o Gustavo do Julinho. Vander GC, um abraço do pessoal do Ergani. Oi amiga, beijos da Ana. O Vander falando aqui da desconstrução do Indiana Jones, né? Ó, a Claudete Boff que você falou, né? Dando oi aqui. Oi, Raquel. A Raquel fez um excelente trabalho. Ela escreveu aqui você fez um excelente trabalho. Nós formamos uma dupla de assim. E não só as escavações, a gente criou... Dando uma trancadinha aqui. Ele disse que a poderosa Isis teve 2 temporadas. Quem? Trancou pra mim também. Quem é que falou que teve 2 temporadas? Eu não tô ouvindo. Preto! Eu não tô ouvindo! Deu um treco no teu som! Alô? Oi, me ouviu? Desde que tu falou Poderosa Isis 2 temporadas, eu não vi mais nada. Ah, tá, desculpa. A gente acontece, né? Então, a Neiva falou que você fez um trabalho memorável em Santo Ângelo. Querida. A Tanara disse que tive a honra de participar nesses trabalhos nas missões. Tanara, sim, ela era da geografia. O Vander disse, me leva junto pro Apolônia, Raquel. Ai, Vander, tô tendo umas ideias aqui, pode deixar, te levo sim. O Nico Ribeck diz, cita parceria com São Luís Gonzaga. Quem é que falou? Não peguei. Até que como veio o arroba, às vezes não tem o nome aqui. Então, o nome aqui é Danico Hilbig, pedindo para citar a parceria. Claro! Daniel Hilbig, nossa, o pessoal... nossa, sim, o pessoal responsável pelo meio ambiente lá do município de São Luís Gonzaga, sempre muito parceiro quando a gente tem alguma questão de arqueologia para resolver lá em São Luís Gonzaga. Um abraço enorme para vocês. Daniel, recebe e manda para toda a turma. São Luís Gonzaga, vamos abrir um parêntese aqui muito interessante. Este município é o primeiro
Arqueológico glorioso, agora quem está lá, nosso glorioso amigo Antônio Soares. Marçou o primeiro e maior museu de arqueologia de todo o país. Fica ali em Taquara. E São Luís Gonzaga, até onde eu sei, foi o segundo museu, hein? Foi em 1993 que foi criado o MARC, o Museu Arqueológico de São Luís Gonzaga. Então, essa terra aí, ó, ela tem chão. Na época daquele meu professor que eu falei, do Arno Kern. Eu, recentemente, estava lá em São Luís Gonzaga fazendo um desses trabalhos de licenciamento ambiental e tive a honra e o prazer de registrar a ficha de sítio arqueológico de um sítio arqueológico que já é amplamente estudado, muito por esse professor Arno Kern, tem inclusive publicação, tem uma publicação americana e internacional, puxa, tá me fugindo agora, Journal of Historical Studies, Archaeological, bom, enfim, agora eu vou ter que pegar bem direitinho, se algum colega pode me ajudar aqui na cola. Esse sítio até nos Estados Unidos está publicado, mas faltava a questão de ser registrada a ficha de sítio aqui no Brasil. E ela não foi concluída no decorrer dos anos, não foi feita. Uma coisa que passou batida, porque no caso de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga e São Borja, cidades foram construídas em cima, cidades modernas. Então o pessoal meio que não enxerga como, tem um sítio arqueológico aqui embaixo, mas tem. Então, Santo Ângelo já resolveu essa equação aí. Precisa de uma legislação municipal dizendo que tem o sítio, que precisa de um arqueólogo do município para monitorar a coisa lá, precisa ter um forte conselho histórico arqueológico do município para legislar sobre aqui precisa, né? E uma unidade do município, seja cultura ou obra ou meio ambiente em geral, para regulamentar os pedidos de pesquisa arqueológica para liberar. Pode-se construir o que quiser numa cidade em cima de um centro histórico, mas precisa desse mapeamento, às vezes, como eu falei, deixa o negócio mais para um lado, expõe, achamos um poço d'água, sei lá, alguma coisa, sabe? Ou, pode escavar que aqui não tem nada, né? É preciso esse diagnóstico. E eu estava fazendo recentemente isso em São Luís Gonzaga, acho que você se lembrou, e caiu no meu colo ter que registrar essa redução jesuítica, é um trabalho hercúleo, hein, mas fiz. Até passei por 2 superintendentes lá no IFAM que já haviam me pedido para iniciar essa regulamentação na época do superintendente Eduardo Ram e depois da superintendente Juliana Erpen. Eu estava com a Juliana Erpen, eu consegui registrar uma redução inteirinha, que foi São Borja. Depois eu estava começando a mexer com a papelada da redução de São Luís Gonzaga, mas eu não consegui concluir, porque eu estava lá para licenciamento ambiental, não para pesquisas né, históricas e arqueológicas. E tive a sorte de, quando eu saí do IFAM, desse meu contrato temporário, o meu segundo trabalhinho foi o meu primeiro trabalho foi uma consultoria pequena, mas meu primeiro trabalho grande foi esse licenciamento ambiental para um grande loteamento no município. E eu encontrei vestígios lá e precisei identificar bem direitinho o registro do sítio de São Luís Gonzaga para fazer referência a esses vestígios periféricos que eu estava achando mais longe. E aí, eu até comentei esses dias, eu não consegui concluir o registro de São Luís Gonzaga enquanto arqueóloga do Instituto, mas como autônoma, privada, depois caiu no meu colo um campo lá e eu consegui registrar, eu fiquei muito contente. Falei até para o Giovanni Scaramella, que foi o primeiro arqueólogo que trabalhou lá, foi o que criou o Museu Arqueológico de São Luís Gonzaga, junto com o professor Arno Kern, lá no início dos anos 90. Fiquei muito orgulhosa, assim, de ter concluído esse trabalho. Bom, vou seguir aqui a sessão beijos, antes da próxima pergunta. A Inês Fraton, parabéns, Raquel. André Reck, eu acho. Beijo, Kel. Irmão! Manos, a família aqui. Simone Machado. Um beijo! Adoro! Mais velha. Obrigado a Inês Fraton dizendo que está ótima a live. E o pessoal da Rosmith Engenharia, a Ana, está dizendo, amiga, nos encontramos domingo. Beijos. Isso! Nossa, minha amiga geofísica do coração. Eu não te falei que eu gosto de uma turma.
Tudo certo, Ana. Nos vemos. A Ana está vindo de Vitória, Espírito Santo. Temos um almoço programado nesse domingo. Combinadíssimo. E a Fernanda Otti antecipou qual seria a próxima pauta. O teu famoso encontro com Pedro Bial. A tua conversa com Bial. Fê, essa aí, que legal! Fê, queridona, Fê foi comigo na primeira expedição do Projeto Apolônia a Israel e ela me conhece bem. A Fê me visitava bastante em São Paulo, ela é uma historiadora que escreveu a obra que reconstituiu a história do Grupo Gerdau. E a Fê me conhece nas entrelinhas, gostei da lembrança, entrevista com Pedro Bial. Sim, isso foi uma coisa muito legal que me aconteceu. Estava eu lá escavando em Santo Ângelo, né? E foi bem no ano que eu comecei lá, foi 2006, naquele primeiro ano que eu tinha um convênio junto com a URI. A URI, aquele Centro de Cultura Missioneira, ele também tinha um NARC, um Núcleo de Arqueologia do Centro de Cultura Missioneira da URI, que também foi inaugurado por aquele arqueólogo Giovanni Scaramella, mas ele não estava mais na região por alguns anos. Quando eu cheguei lá, eu ocupei os postos que já estavam abertos, né? A vaga de arqueólogo, depois é outro assunto, mas enfim, eu estava lá no NARC, fazendo esse projeto via URI, num convênio com a Prefeitura de Santo Ângelo, e aconteceu as eleições, e a Globo, né, fez aquela caravana Jornal Nacional, que iam passar pelo Brasil inteiro, entrevistando as pessoas com expectativas com relação à escolha do candidato. E a a estreia da caravana ia ser em São Miguel das Missões, nosso patrimônio mundial da humanidade. E tá. William Bonner, Pedro Bial e tal. E tá. E eu lá, né, na minha rotina ali do campo, meu cronograma lá, escavando em Santo Ângelo, bem quieta. Fui pro banheiro, fui lá, né, fazer um pipizinho. Quando eu vejo alguém, não sei até se não foi a Tanara, eu não sei quem foi, a Tanara tá me ouvindo aqui. Alguém foi gritando no banheiro, eu não sei também se pode ter sido a Josiane, eu não me recordo quem foi. Alguém chegou no banheiro gritando, Raquel, sai do banheiro! Mas o quê? Tu não vai acreditar que é que tu dentro de uma quadrícula esperando tu chegar. Eu falei, quem? O Pedro Bial! Oh! Saí correndo, a ver minhas mãos correndo, fui. O Pedro Bial me aparece sem agendar para fazer uma entrevista. E eu falei, como que é isso? É assim, eles desceram em São Miguel para preparar tudo durante o dia, do dia para a noite. O Jornal Nacional é ao vivo à noite. E ele pergunta lá, tá, mas não tem nenhuma escavação acontecendo por aqui para que eu possa fazer uma reportagem? E aí comentaram com ele, não, em São Miguel no momento não está havendo, mas está acontecendo uma pesquisa lá em volta da Catedral de Santo Ângelo, que é 60 quilômetros daqui. E aí ele assim, vou pra lá, pá, entrou, veio com uma equipe, pegaram uma caminhonete, e aí foi, detalhe, ele não agendou nada comigo, eu não sabia, fui ali no banheiro inocentemente fazer pipi, e aí foi muito legal, aquilo foi uma surpresa muito legal. E aí ele me pede desculpas, em primeiro lugar ele pede desculpas por ter vindo sem agendar uma entrevista, e aí desce aquela equipe toda, aqueles microfones que parecem um algodão doce, assim, em cima da cabeça da gente, sabe? E fizemos a reportagem, inclusive a fotinho que eu passei aí pra ti, tentei botar uma foto em contexto de escavação, no fim a gente ficou muito no rosto, nem dá pra ver, mas em volta, se ficasse um pouco menor o rosto, dava pra ver toda aquela terra vermelha, aqueles ladrilhos de cerâmica das missões da igreja que estava naquele contexto. Então, fui entrevistada pelo Pedro Bial. E o mais engraçado é que no fim da entrevista, né, ele fez tudo que ele queria, foi embora, era um séquito de gente atrás dele para pedir autógrafo, tirar foto, não sei o quê. Ele pede, pá, cadê a arqueóloga, Raquel? Eu esqueci de dar um recado pra ela, eu ouvi essa frase, né? Não, ele é assim, Raquel, eu queria te dizer para tu não ficar chateada, mas assim, não vai ter tempo de colocar essas imagens hoje à noite, tá? Mas eu estou coletando muitas entrevistas nessa viagem para fazer documentários posteriormente. E eu, tá, tudo bem, é bom que tu me avisou, senão eu ia ficar um pouco, né, ó. E daí tá.
Eu trouxe a minha mãe de Porto Alegre. Nossa, minha mãe queria ver os jornalistas e tal, né? Levei minha mãe lá, um dia frio. Eu me lembro, a professora Claudete Boff chegou a me dar um pala emprestado de tão frio que era aquele dia. Aí eu disse pra mãe, mãe, então a gente não vai, eu não vou aparecer, não te preocupa. Quando eu vejo, eles começam a fazer aquela abertura lá, e eles dizem, tá muito frio, a sensação é menos não sei quanto. E aí, eu vou olhar lá a reportagem, eles apertam o play, assim, em Escavando a História, parece. E aí apareceu a gente, ele me entrevistando, Escavando, a outra colega, Josi, que estava comigo e tal. E eu fiquei, que surpresa legal, porque eu estava muito psicologicamente preparada para não ver a reportagem. E ela aconteceu, foi muito legal. Até postei uma vez, de vez em quando eu lembro dela lá na minha página no Facebook. Valeu, Fê, a lembrança, adorei. Aquele microfone peludo chama-se boom, né? Eu vejo como um cachorro poodle. Mas a Raquel certamente estava com fome, ela enxergou um algodão doce. Para mim, ele é um algodão doce azul. Boa! Mas agora, enquanto toma mais um golezinho de água aí, mais um Egrigolo falando do elo perdido, poderia ser uma boa fonte de inspiração. Ana Lúcia Hafner dando parabéns. Célia Rejane Amaral. Raquel, profissional maravilhosa. Gil Reck, estamos aqui, profissional maravilhosa. E Suzete Reck também, mandando beijos. Minha prima agora... lá de Rondonópolis. Valeu. A audiência tá maravilhosa, tá? Fiquem aqui, beijo. Viu? Inscrevam-se no nosso canal também, dá uma ajudadinha para nós também, tá? Gente, eu recomendo Namaskar, Arte, Educação, Conexão Namaskar, e assim, essa oportunidade da gente ter esses bate-papos descontraídos, e esse entretenimento gostoso nesse período que tá tão punk, né? Essas muitas limitações da pandemia, tudo de bom essa tua ideia, super, você só tem que crescer esse teu programa, com certeza. Só pedindo, desculpas, aquela desculpa de sempre pro pessoal, porque, né, sabe como é que é as conexões, né? De vez em quando dá uma travadinha ou não, mas não desistam, ok? Raquel, é possível, você tem muita história, mas nós só temos mais 10 minutinhos. É possível você dar uma resumida nas suas andanças pelo Rio Grande do Sul, pelo país e pelo mundo? Uau! Tá, em 10 minutos, tá bom. Vamos tentar ser meio cronológicos, assim, né? Como eu iniciei... Tem que ser menos ainda, porque eu tenho mais perguntas. Ai, tá bom. Eu comecei, como eu falei, né, aqui pelo Sul, no mestrado em Arqueologia. Minha primeiríssima saída de campo foi uma prospecção em Itapeva, próximo a Torres, com o professor Klaus. Depois aquela escavação em São Pedro do Sul, que era a primeira São Miguel, também com o professor Klaus. Com o professor Arno, só laboratório. Eu criei um gosto muito bom por laboratório de campo aqui na PUC. Ele trazia de São Miguel das Missões, escola lá. E depois me surgiu aqui o projeto Apolônia, e isso foi a minha primeira expedição lá, foi em 1998. O engraçado é que quem foi meu orientador foi o professor Arno também, aqui na PUC, e eu tive como o orientador do projeto Apolônia era o professor Marshall. Eu fui lá em Apolônia, então, em 98, foi minha primeira expedição, em que meu pré-projeto, eu queria estudar a cidade helenística de Apolônia, porque a Apolônia ela foi criada no contexto da expansão alexandrina e tal, no Oriente, 300 cidades fundadas e tal. Mas, quando eu fiz a expedição, eu beijei... a gente se deparou nos vestígios romanos, não nos helenísticos, nos grego-helenísticos, assim. Gente, eu voltei pra cá. Gente, e agora?
Vai ter que refazer o projeto, isso é super normal. Tudo que tu estudou de grego serve para os romanos. Algumas coisas mudam, tu vai ter que adequar. Eu tive que mudar o projeto assim, em busca da cidade romana, dos vestígios romanos. Então, assim, a Polônia, ela é um grande um sítio, meu sítio do coração no exterior é a Polônia. Ela fica numa cidade a uns... Olha, eu acho que olha, uns 20 quilômetros ao norte de Tel Aviv. É uma cidade estupendamente linda. É o metro quadrado mais caro do país, porque ali ficam todos os consulados e os residentes. É muito lindo aquele lugar. E o sítio, ele é na beira do mar Mediterrâneo. Então, assim, tem ruínas de um castelo. Eu escavei período romano, mas é um tel, tem vestígios fenício, grego, romano, bizantino, cruzado, muçulmano, e, enfim, tem até uma coisa pré-histórica, uns líticos calcolíticos. Bom, enfim, eu fui 1000 vezes lá. Eu fui em 98, em 99, em 2000, em 2001. Em 2000 eu fui com a equipe da USP, a minha orientadora, Beatriz Florenzano, lá da USP, foi a única vez. Professor Galvão também. 2001... Não, isso foi 2000. 2001 eu ganhei aquela bolsa que eu fiquei 1 ano em Israel, que foi o meu ano mais encantado na vida. Eu vivenciei as 4 estações do ano. Sabe o que tu mergulha? Eu estudei hebraico 5 horas por dia, todos os dias. Eu dormia, comia, pensava, cheirava, respirava, tudo em hebraico. E já era muito divertido tu te perceber. Me introjetei, assim, sabe? Eu caminhava na rua, as pessoas me perguntavam que oração, onde é que é a rua tal. As pessoas me diziam que eu até caminhava como uma israelense, eles não achavam que eu era uma turista, mas e eu gostei muito. Aquilo foi, assim, amigos, muitos amigos que me ligam de telefone até hoje, ainda mais com essas facilidades. Tenho amizades muito longas de lá, queridíssimos, gente que veio me visitar aqui, eu vou lá, olha, daí eu fui depois de 2001, fui 2002, 2003... com colegas mais da USP e da URGS. Às vezes o professor Marshall não podia ir. 2 vezes ele me pediu para coordenar, substituindo ele. Olha essa figurinha aqui, já foi 2 vezes coordenar equipes internacionais de arqueologia em Polônia, substituindo o professor coordenador interinamente. Levei pessoal da UFPEL também. E tá. 2003. Aí deu um pulo, foi 2006. 2006 nós ganhamos verba, FAPERGS, amada FAPERGS, a FAPERGS nos deu verba em 98, a primeira, maior, 16 expedicionários. Também tivemos verbas da CAPES, CNPq e da FAPESP, isso, né? Mas eu já até me perdi aqui no que eu ia dizer. 2006 a gente ganhou de novo da FAPERGS. Só que a gente não... agora, desculpa o lápis, eu não me recordo se foi FAPERGS, agora já não me lembro. Não, foi CAPES. Desculpa, tá? Vamos pular, assim, a instituição. Mas eu me lembro que houve um recado para o professor Marshall, que pediram para a gente cancelar a expedição. Eu montei um pacote, que ele também dirigiu o Estúdio Clio aqui em Porto Alegre. Eu montei um pacote que era para, assim, turismo arqueológico na Terra Santa. Tinha que ter pelo menos 20 pessoas inscritas, já tinham 12. O que acontece? Estoura a guerra no Líbano. E aí... o Itamaraty fez contato com o Marshall pedindo para cancelar a expedição. A gente cancelou a expedição arqueológica, a gente cancelou o turismo arqueológico na Terra Santa. É uma pena, mas é que a gente ganhou as verbas para dar palestra num colóquio. Então eu e ele fomos por conta própria. A gente não se responsabilizou pela vida de ninguém, mas a gente pegou. E mais outros professores que iam para um colóquio. A gente foi para Israel igual, mas não teve escavação em 2006, uma pena. Aí depois, 2012... foi uma segunda vez que eu fui substituir o professor Marshall, a pedido de uns alunos da URGS e da UFPEL. E foram todas as vezes que eu fui lá, se eu não me esqueci de nenhuma. Sempre não existe um voo direto até Israel, então é uma oportunidade que a gente tem que fazer escala em outro país, então a gente para e conhece bem outros sítios, outros museus em outros países, o que me permitiu conhecer vários outros países nesse bate-volta.
E tá. E daí, depois, quando acabou essa delícia de vida do projeto Apolônia, ele foi se esmiuçando, se esfarelando. Ele terminou, mas eu tô pensando em dar uma sobrevida. Tô pensando em incomodar o professor lá pra gente dar um revival. Eu me dediquei ao que a gente chama de arqueologia de contrato aqui no país. Eu abri duas empresas já. Primeiro, eu abri a Brasil Sul Arqueologia, com a minha colega Cláudia Wessler, do mestrado. Ela escavou o camelódromo, ela tem um projeto armazenado que é de um centro cultural aqui no camelódromo, muito lindo. Ela tem que trazer aquele projeto à tona agora. E, bom, enfim, a Brasil Sul Arqueologia, eu não fiquei muito tempo nela, porque eu estava me desgastando sendo arqueóloga do município, junto eu estava tendo problemas de saúde, muito esgotamento e tal. Daí eu saí da Brasil Sul, ficou só com ela. E eu lá, né, aquele projeto, fiz um projeto de educação patrimonial lá em Santo Ângelo, que ele foi reconhecido como uma das melhores ações educativas de museus brasileiros, chama Jornadas de Arqueologia Missioneira, em que eu fazia uma coisa, um pupurri de coisas, sabe? Intervenções cênicas, lanche temático, oficina de arqueologia simulada, visita às escavações. A gurizada ganhava um certificado. Os alunos ficavam enlouquecidos com aquele projeto, era uma delícia, em 2 horas fazer isso tudo. Bom, aí, sim, passou esse período aí de Santo Ângelo, aí surgiu um concurso temporário do IFAM, que eu sempre tive um sonho de ser arqueóloga do IFAM, peguei e larguei lá de Santo Ângelo e vim pro IFAM. Só que aí tem uma coisinha esquisita. O concurso, aquele, embora fosse temporário, havia uma cláusula dizendo que quem era, assim, servidor municipal, federal, tinha que se exonerar. E quando eu fiz o concurso de 2 anos, e voltar para Santo Ângelo depois, mas aí eu tive que optar. E aí eu já sentia que fiz de tudo lá. Eu já escavei, eu já criei um museu a céu aberto, eu já fiz um excelente projeto de educação. Eu senti que lá eu queria ter outras experiências, entendeu? Eu vou para Porto Alegre. E aí o que aconteceu? Esses nossos problemas na economia do país, nosso projeto temporário, meu contrato temporário de 5 anos virou 3 anos e meio. Daí, meu Deus, o que eu fiz? Eu me exonerei de um concurso, não deu certo, o país murchou, não tinha mais concurso, não tinha mais nada. E aí fiquei autônoma. E aí eu abri a Arquel, que é uma jogadinha de nome Arquel, para mexer com a única coisa que eu sei fazer na vida, que é arqueologia, né? E aí eu tive a sorte, então, de fazer um trabalho numa linha de transmissão. Era só uma complementação para uns amigos, uns colegas de São Paulo, com 12 municípios em volta da Lagoa dos Patos, para fazer umas ações complementares de divulgação. Fui eu e o meu consultor pedagógico da Arquel, e nós fizemos um trabalho muito simpático lá, rodando essas 12 cidades. Esse foi meu primeiro trabalhinho. O segundo trabalho, fomos então a São Luís Gonzaga fazer esse licenciamento ambiental para um grande loteamento lá, e que eu tive a honra de ser a arqueóloga que registrou o sítio, né, que já tinha sido, eu quase estava conseguindo finalizar enquanto eu ainda estava lá na gestão da Juliana Eppen, mas não foi possível, e aí eu consegui concluir finalmente pela Arquel agora. Eu fico muito orgulhosa disso. Eu comuniquei até o Giovanni Scaramella, que foi o primeiro arqueólogo de lá, professor Arno Kern e tal. Mas, enfim, aí eu terminando aquele relatório, surgiu Praça da Matriz. Peguei Praça da Matriz, embolei um relatório do e estou aqui, tem um arqueólogo pleno que me ajuda a fazer todas as etapas, o Fabiano Branchelli, tem 2 co-coordenadores comigo, assim, coordenadores de subprojetos, um de uma oficina de arqueologia, que a gente deu a oportunidade junto com a Elo Construções, que me contratou. A gente trouxe acadêmicos de história, de arquitetura, de pedagogia, para esse projeto, todos assim, brilhantes, assim, maravilhoso isso. E isso é a cerejinha do bolo que vai ter que ficar uma outra vez, porque o meu consultor de pedagogia está fazendo uma cartilha
cartilha de educação patrimonial digital, junto com o pessoal da Ergani e Arqueologia Digital, eles reconstituem as peças. Então, pega um fragmento desse tamanho de uma cerâmica guarani, a gente não sabe, isso aqui era de beber, era de comer, não tem a borda para me dar a dica, não tem a base. E eu dei as 2 imagens para eles reproduzem a peça inteira, em moeda. Gente, isso aí dá outro pano para manga, tá? Bom, eu não sei, eu acho que eu consegui resumir rapidinho. É isso aí. Que aqui a Plentes Oliveira disse, 10 minutos não vai dar. Também fiquei achando. O Gustavo. Aqui nós temos só mais alguns minutinhos. Agradecendo então a Coach Boff, que está dando parabéns pelo nosso encontro. Muito obrigado. É uma conversa de amigos entre amigos, né? Dianara Mendes, que baita profissional, Simone Machado, esse papo, Egrigolo, parabéns, Raquel, excelente e rica história, parabéns pelo trabalho, tô devendo aquele café aí na Tecnopuc, Grigolo. Inclusive, alguém já deu, né, passou muito rápido aqui, e diz, amanhã cedo volta a peleia no Tecnopuc. Parabéns. Sim. Eu tô devendo de ir lá tomar um cafezinho e eu não fui ainda porque deu muito frio. Outra hora eu pinto lá. Um ambiente muito legal também de pesquisa. Eu já aproveito também que o Tecnopuc é aqui na frente da minha casa. Aqui bem pertinho da minha casa. Mas então eu vou tomar 2 cafezinhos. Eu vou na Tecnopuc tomar. Te aviso quando eu for lá. Como a gente pode te encontrar, Raquel, para saber mais sobre o teu trabalho? Eu acabei criando, eu não tenho um website ainda, né? Eu acabo usando a própria página do Facebook como contato. Então, ali as pessoas se comunicam comigo pelo Messenger, né? Ou mandam um e-mail. E aquele é o meu grande, que é a minha vitrine. Eu até tenho a página do Instagram, mas eu sou meio devagar no Instagram. No Facebook eu costumo alimentar ele melhor e é assim que as pessoas me contactam. Elas, em geral, elas precisam de uma pesquisa arqueológica, elas me fazem contato pelo Messenger e aí pegam o número, o telefone, tá tudo ali, ou ligam, ou fazem contato, ou mandam um e-mail. Por uma dessas 3 formas, a gente pode fazer trabalhos. Inclusive, eu quero te dizer que está me dando muita sorte, porque só essa semana eu fui fui sondada para alguns trabalhinhos, e que é muito bom nesses tempos de pandemia, que a gente às vezes tem as vacas magras, tem as vacas gordas, né? Gostei dessa tua brincadeira aí. Vida longa para nós. Longa para nós. Então, é o tempo que eu tenho para te agradecer pela tua disponibilidade. E criamos um laço agora mais fraterno, mais amigo. Nós que éramos somente números no Facebook, né? Agora já nos conhecemos, já temos a nossa familiaridade, aproximação. Agradecer a tua disponibilidade, o teu carisma, a tua alegria, por essa conversa deliciosa que tivemos, e agradecer a todo mundo que esteve aqui, online, dando o seu recado, e agradecer quem está assistindo a reprise, porque certamente a segunda-feira nossa no dia teve sem acesso, mas depois o pessoal assiste mais tarde, né? E a gente chega sempre a 200, 300 acessos. Então, é te agradecer e te um minuto final aí, que é o recado final para nós aí. Gente, que te dizer que, primeiramente, quero agradecer o convite, essa tua brilhante ideia, de me convidar. Num primeiro momento eu pensei, não vou nem aceitar, porque eu estou engargalada para terminar o relatório da Praça da Matriz, esse mês ainda. Depois eu pensei, quer saber? Isso vai me fazer bem. É um bate-papo descontraído, eu estou até precisando, assim, dar uma espairecida na cabeça. E eu adorei, muito obrigada.
pelo convite, e eu queria mandar um beijo para todo mundo que se puxou para me assistir aqui hoje à noite. Um beijão enorme, gostei de ver essas mensagens todas de vocês, e enfim, se alguém mais novo na audiência que tem interesse em enveredar pelo caminho da arqueologia, queria dizer novamente, é uma disciplina muito bonita, é uma profissão muito interdisciplinar, seja o que for a aptidão da pessoa, seja para o desenho, seja para esse mundo digital, como eu falei dos meninos da Ergani, o Vander escreveu ali, né? Reconstituição digital do material arqueológico, seja o pessoal da biologia, para entender determinados vestígios. Nem falei eu tive um profissional que veio, ele atravessou o planeta Terra para vir escavar aqui na Praça da Matriz comigo, o Luciano Waldman veio de Portugal para cá escavar, especialista em botânica arqueológica também. O Fabiano Branchelli, meu arqueólogo pleno, ele é um professor nato, assim, ele abraçou a oficina de arqueologia, ensinando todos os nossos estagiários concomitante à escavação. O consultor de pedagogia, o Felipe Soares, isso aí eu creio que vai te criar um pano para manga para outras conversas sobre toda essa questão educacional, patrimonial, né? E, enfim, numismática, química, limpeza de metais, é tanta coisa, é tanta disciplina que dá para juntar para arqueologia que eu super incentivo, tá? E tem a questão do licenciamento ambiental, nem falamos da confusão que o pessoal faz entre paleontologia e arqueologia, né? Mas eu já te dou uma deixa para entrevistar um paleontólogo agora. A UFSM, tem bastante colega lá. Não, ontem uma conversa prévia, né? Eu perguntei, né, para a Raquel da confusão que o pessoal fala, porque o pessoal ama dinossauro, né? Então acha que o arqueólogo também mexe com os dinos, né? Não, até eu comentei que existe essa brincadeira, essa confusão é clássica, tanto que tem milhões de estampas de camiseta, assim, que o pessoal usa sobre essa confusão de arqueólogo com paleontólogo. É que o paleontólogo, praticamente, ele está mexendo com dinossauros, 60 milhões de anos, não tem um ser humano ainda, assim, em sociedade, que é o que o arqueólogo estuda, civilizações, né? Então, daí, o paleontólogo fica nessa parte mais fóssil, geológica e fóssil, e o arqueólogo fica mais em compreensão da formação das sociedades humanas. E aí, eu tenho um sonho de um dia me deparar com alguma coisa, algum vestígio de algum dinossauro, e que eu não consiga, né? Isso não é para mim. Então eu tenho que chamar um colega paleontólogo e fazer uma rica expedição. Talvez um dia isso aconteça, né? Mas até o momento não tenho experiência com paleontologia, não. Muito obrigado, Raquel. Uma boa noite. Espero que a gente se encontre novamente, presencialmente e novamente aqui para a gente conversar, porque certamente tem muita coisa aí para nos acrescentar aí. Uma boa noite a todos. Dando um oi para a Juliana Preto, a minha filha favorita, depois dos outros dois, que está aqui na produção me mandando os comentários. E, por favor, inscrevam-se aqui no canal da Namaskar. Namaskar é uma produtora cultural, que nós trabalhamos com livro, nós trabalhamos com teatro, nós trabalhamos com evento, nós trabalhamos com escola, educação, né? Porque a gente tem um vizinho no além. Obrigado, boa noite a todos. Beijos. Obrigada, beijo grande. Tchau, tchau.